Olá, voltamos para falar novamente sobre Daniel, capítulo 7, este Apocalipse de Daniel, fantástico e importante para a história da Apocalíptica. Daniel 7, desta vez do versículo 23 ao versículo 28, do domínio do caos para o reino dos santos, é o tema deste texto aqui. Eu vou ler para você. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Nós estamos diante de um texto que fecha o capítulo 7. O capítulo 7, então, como nós vimos, começa como um sonho noturno, o sonho noturno de Daniel, e a partir da narrativa, Daniel nos apresenta então, o conteúdo do sonho, depois aparece ali no sonho o ancião sentado no trono, o filho do homem, os santos do Altíssimo, um anjo para interpretar para Daniel o significado destas coisas. Daniel aproveita para perguntar mais algumas informações ao anjo sobre a interpretação com relação ao quarto animal. E, por fim, o anjo responde para Daniel. E no caso aqui, desta parte inicial, do versículo 23 a 27, é novamente a fala do anjo para Daniel, e o 28 é o fechamento do texto. Do versículo 23 ao versículo 27, o anjo fala para Daniel, e é aparentemente aqui uma fala bem maior do que a fala anterior. Ele vai gastar mais tempo, mas não vai dar muito mais informações. Ele fala mais, mas fala do mesmo. Porque o que é preciso perceber é que, apesar de Daniel querer muito saber a identidade do quarto animal, mais informações sobre o tempo do quarto animal, quanto tempo vai demorar, essas coisas todas, o anjo não fala essas coisas para Daniel, repete a maldade do quarto animal, aquilo que ele vai fazer com o povo de Deus, repete que o povo de Deus vai sofrer na mão dele e termina dizendo que, no fim da história, o povo de Deus vai reinar, vai sobreviver ao quarto animal que vai ser destruído. O anjo não entrega para Daniel exatamente aquilo que Daniel queria, mas entrega para Daniel aquilo que Daniel precisava. E Daniel, nesse caso aqui, representa os leitores de Daniel, representa aqueles que estão ouvindo este texto, representa os filhos de Deus que serão abençoados por meio desta palavra, deste Apocalipse aqui, tá? Então, vou destacar alguns aspectos da resposta do anjo e da conclusão do texto para você. Primeiro, o texto aqui apresenta o último reino opressor do povo de Deus na história de uma maneira mais alongada. Mas, ao mesmo tempo, o que importa não é olhar para este quarto animal e o poder dele em fazer o mal ao povo de Deus. O que importa é ver que ele será o último reino opressor. Apesar de os reinos opressores se sucederem na história, em algum momento o último deles chegará. O último deles significa dizer que o tempo dos reinos opressores vai terminar. Em algum instante, o que se segue após estes reinos opressores será o reino de Deus, o reino dos santos do Altíssimo. Uma outra coisa que é possível dizer a partir deste relato do anjo, ou desta interpretação do anjo,
é que ele fala de 10 chifres, fala de um pequeno chifre, o 11º, que confronta outros 3. Nós já entendemos que os animais são símbolos de reinos. Estes chifres aqui, então, são símbolos de reis. Dizer que um chifre menor vai confrontar outros 3 é dizer que estamos diante de um conflito político. Aqui não se fala de seres demoníacos ou de figuras sobrenaturais. O quarto animal, seus chifres e o pequeno chifre são figuras humanas, são poderes humanos. Não tem aqui um adversário para fora do mundo humano, porque estes personagens aqui que vão perseguir o povo de Deus são gente como nós. São gente que persegue o povo de Deus, que odeia o povo de Deus, que quer fazer o mal ao povo de Deus, mas são pessoas. São pessoas. Essas pessoas do mal vão passar. Um outro elemento que é possível dizer aqui é que este personagem, este governo, este poder, vai atacar o povo de Deus naquilo que o texto chama de os tempos e a lei. O que quer dizer com os tempos? Me parece ser uma referência aqui à estrutura de Israel, ou do culto de Israel, que depende muito de dias especiais, de dias sagrados, de feriados, de meses em que as pessoas se voltam especialmente para Deus. A cada 50 anos, o período do jubileu. Então, o culto a Israel, o culto de Israel, o culto judaico é um culto que dá bastante espaço para estes tempos sagrados. O sábado é um momento especial. É um momento em que o povo de Deus deve fazer certas coisas e evitar certas coisas. Pois bem, a estrutura deste tempo sagrado, ou o tempo sagrado de Israel, vai ser atacado por esta besta, por este animal no fim dos tempos. O que pode indicar que ele vai impedir o culto, vai interromper o culto, vai proibir o culto e coisas semelhantes. Proibir o tempo do culto, vai exigir que coisas sejam feitas que o povo de Deus não vai querer fazer. A questão da lei aqui me parece ser uma referência mais clara às Escrituras Sagradas. Dizer que ele mudará os tempos e a lei seria dizer que ele vai atacar os dias de culto e vai atacar a Escritura. E como ele pode atacar a Escritura? Proibindo sua leitura, impedindo o acesso ao texto, queimando manuscritos, coisas que na história de Israel nós encontramos naquele momento ali em que Antíoco Epífane, em meados de 167, 164, vai promover ali na Judéia. Ele vai impedir a guarda do sábado, ele vai queimar cópias da lei, coisas que o texto aqui descreve como uma prática da besta escatológica. Uma outra coisa que eu preciso destacar para você aqui tem a ver com o tempo. Pessoas que estão sofrendo, e os leitores de Daniel estavam sofrendo, pessoas que sofrem querem muito saber até quando nós vamos sofrer. Pessoas em situação de dor, pessoas em situação de dificuldade, querem muito saber até quando. E o texto aqui entrega para estas pessoas uma cláusula temporal. A cláusula é essa: um tempo e tempos e metade de um tempo. A palavra aqui é idã. Alguns textos, algumas versões bíblicas, traduzem como 1 ano, 2 anos e a metade de 1 ano. O que daria, então, 1 mais 2, 3 e mais a metade, 3 anos e meio. Mas é difícil traduzir como ano, apesar de algumas versões em português traduzirem assim. Por quê? Porque a palavra idã não significa ano em outros lugares da Bíblia hebraica. Ela não tem este significado. Ela basicamente significa tempo, não ano. E tempo pode significar um período qualquer. Ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Tempo não tem, aqui dentro da palavra tempo, idã, não tem aqui o número de dias, o número de meses ou algo semelhante. Então, o mais plausível seria entender que estamos diante de uma expressão que fala de um tempo indeterminado, um período não especificado. O povo quer saber até quando, e o anjo responde até um certo tempo. Ele responde que até um certo tempo
responde que o sofrimento vai acabar, mas não diz quanto tempo falta para ele acabar. Então não dá para saber o tempo de duração da perseguição, do sofrimento, da opressão. Não dá para dizer que vai terminar no ano tal ou no ano específico a partir de certo tempo. Não dá para dizer que vai durar 20 anos ou uma geração. Não dá para dizer que é daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. O que dá para dizer é que vai passar. O que vai além disso é adivinhação, é horóscopo, é biscoito da sorte, que tenta saber o que vai acontecer no dia de amanhã, no ano que vem, ou coisa parecida. Mais então do que indicar o desconhecimento, esta passagem diz que é absolutamente inútil ter acesso a esta informação. É como saber a data da própria morte. Que tipo de vida eu e você teríamos se nós soubéssemos o dia exato em que iríamos morrer? Já pensou nisso? Então, não é bom ter esta informação, não é útil ter esta informação. O principal é saber o que vem depois da opressão, o que vem depois do juízo, o que vem depois da morte. Mais importante do que responder à pergunta por quanto tempo é ter a informação de que um dia isso vai acabar. Mais um aspecto que eu quero destacar para você aqui. Esse texto tem um elemento histórico forte. Na verdade, não tem nada além deste fenômeno histórico no texto. O texto não está falando sobre um reino transcendente. O texto está falando sobre um reino histórico. Por quê? Porque esta passagem bíblica segue a tradição profética no caso das escrituras hebraicas, que começam lá em Abraão, apontando para um período em que na terra Deus vai reinar, Deus vai governar, o povo de Deus vai ter domínio e coisas semelhantes. A terra inteira aqui é o espaço de domínio dos santos de Deus. A expressão que aparece no texto é: a majestade dos reinos debaixo de todo o sol será dada ao povo dos santos do Altíssimo. Então, o sonho de Daniel e dos leitores de Daniel aqui é uma inversão escatológica. Um dia em que os oprimidos vão governar o mundo inteiro. A expressão que aparece aqui, inclusive, é essa: os domínios os servirão e lhe obedecerão. Você pode lembrar-se, por exemplo, também do Salmo 2, que diz que o Messias vai governar as nações com vara de ferro. Então, o que se espera neste Apocalipse de Daniel, nesse Apocalipse de Daniel capítulo 7, ou simplesmente Daniel 7, é que o reino de Deus vai ser na terra e na terra para sempre. Nós vamos receber no Novo Testamento a informação de um domínio transcendental. Nós vamos receber, inclusive, no finalzinho de Daniel, no capítulo 12, a alusão já a um reino transcendental. Mas aqui, no capítulo 7, ainda é o governo na terra que o texto tem em mente. Finalmente, a passagem termina no versículo 28, com Daniel dizendo que guardou estas coisas no coração. Você está lembrado de alguém que disse algo semelhante? Maria, a mãe de Jesus, ela também guardava no coração as coisas que os anjos falavam para ela. E por que o Daniel está dizendo algo semelhante aqui no final de Apocalipse 7? É uma maneira de dizer que o público não está preparado para certas revelações. Sendo assim, há um tempo certo para poder verbalizá-las. Há um tempo de falar e há um tempo para se calar. Daniel entende que este aqui é o momento do silêncio. A figura que vai aparecer com muita ênfase neste capítulo 7 é a figura da besta, a besta escatológica, que nós vamos conhecer no Novo Testamento como Anticristo. Ele vai aparecer em especial em Apocalipse capítulo 11 e Apocalipse capítulo 13. E tanto no 11 quanto no 13, a besta é descrita nos termos de Daniel capítulo 7. Se você dá uma olhadinha, por exemplo, lá em Apocalipse 13, você vai perceber que a besta ela tem aparência de leopardo, pés de urso, boca de leão, justamente os 3 animais que aparecem aqui em Daniel 7. Lá também você vai encontrar que ela recebeu do dragão condições de fazer guerra contra os santos.
Lá no capítulo 20, você vai receber também a informação de que os santos de Deus receberam de Deus o reino na terra. Então é como se o Apocalipse estivesse olhando para Daniel e encontrando em Daniel os termos para ele descrever a sua própria visão. Mas isso fica para um outro momento. Nós vamos nos encontrar para falar de Apocalipse em outra hora. Vou ficar aqui com o Apocalipse de Daniel, capítulo 7, e retomo nossos vídeos com já Daniel, capítulo 8. Até a próxima, se Deus quiser.